Oi, Oi, gente. gente. Como vocês estão? E falamos junto. Pois é. Verde. Não tem verde. Tem aqui no vídeo um Ah, pedacinho. tem no meu tem- livro. Verde. Bem mais ou menos, né? O quê? Bem mais ou menos, eu sei. Bom, Esse publi. Esse publi vai chegar, mas não vai ser Pessoal, agora não. Primeiro, a gente vai falar sobre... Não sei, hoje é domingo, eu acordei cedo pra fazer esse vídeo. Eu Maria queria Flor cantar. tomou banho até, ela falou, eu vamos tomei, eu preparar, me preparei. fazer. Eu queria cantar uma música Não que seja pra estranho ela vocês. tomar banho, ela super toma banho, não é isso não. Nem sempre, porque aqui em casa faz frio. Mas eu queria cantar uma música pra vocês, que eu não sei qual é, mas eu queria. Eu não vou cantar, mas você aí de casa, cante a sua própria música nesse domingo. Então, quer que espere? Não. Então, seguinte, esse vídeo é sobre inveja no relacionamento, tá? Não é inveja, é competição. Inveja e competição nos relacionamentos. Tá escrito inveja ali. desculpa. E eu vou chamar de inveja, ou o que eu vou chamar de competição. O que vocês acham melhor? Enfim. Mas. São coisas diferentes. Coisas importantes. Antes de a gente entrar nesse tema, esse tema é um tema espinhoso, difícil de tratar. A inveja é sempre um assunto muito delicado para as pessoas. Muito delicado. De verdade, falando sério. Tem algumas coisas para falar antes. Posso falar? Pode. Primeiro é o seguinte, a gente está fazendo esse método que é você comenta, põe no comentário a proposição de tema. Aí tem gente que já tá reclamando, eu gostava mais quando vocês escolhiam pergunta. A insatisfação é assim, tá bom, eu sei, Faz gente. parte, a mas insatisfação faz parte da existência. Pensa um pouquinho no outro, que a gente está tentando sobreviver aqui, achar um jeito de criar uma motivação, criar um interesse, criar uma relação, criar um retorno, porque isso mal ou bem faz isso ter um tipo de engajamento diferente do que a gente ficar elucubrando coisas. Bom, mas... O que acontece com isso? Tem uma distorção que se dá também, que às vezes o segundo colocado, que está muito próximo, fica de lado e nunca mais é revisto, né? Então a gente vai pensar maneiras de lidar com esse segundo colocado, com o perdedor, o primeiro perdedor, né? O quase ganhador e tal, que é uma situação terrível, o segundo lugar. E a inveja tá aí. Bom, mas só para conectar umas coisas, já conectamos os negócios. Mas, enfim, então, tenha isso. Uma hora a gente vai fazer umas repescagens, sacou? A gente vai lidar com isso. Por exemplo, o vídeo da semana passada, a gente gostou muito da pergunta sobre quando o relacionamento não tem sexo e tal. A gente ficou super querendo fazer, mas ele não ganhou, infelizmente. Pessoas reclamaram. Mas aí quando você não ganha, você pode tentar de novo. Não desiste, porque é que nem Lula, ou talvez o Ciro, vai aqui. Que você pode ir tentando uma hora, depois de 20 candidaturas, tentativas, você vai. Uma hora vai. Tem gente que não vai, tem gente que vai. Então, enfim, era isso que eu queria dizer. Pronto, disse. Pode falar. Eu queria dizer o seguinte, no dia 2 de maio, domingo que vem, faremos uma live. Eu e a Emanuel faremos uma live sobre o livro. Livro da Já Maria não Flor. me sinto só, meu livro. Eu vou entrevistar essa pessoa aqui, vai ser divertido. Vai ser divertido. Eu acho, vai ser divertido. E o livro, o seguinte, ele vai ter um link, e se você comprar por esse link Desta live, você vai ganhar um livro autografado. Incrível. Não sei como é que isso vai acontecer, mas parece que vai acontecer. Parece que vai acontecer, parece que é possível fazer isso. Vão mandar os livros Vão pra cá. mandar os livros pra cá. Aí eu vou enviar os livros pra aí. Eu vou assinar, e aí é uma coisa complicada. Nisso Mas a isso gente vai fazer, deixa eu vai falar. fazer uma conexão direta entre a gente, não é? Porque é uma loucura, né? A gente vai ter uma conexão. Algo que esteve aqui vai estar aí concretamente, não só virtualmente, não só em dados. Não, realmente, tipo, os livros vão vir pra cá, eu vou assinar os livros e você comprando nesse link, você vai receber o livro autografado, enfim, que esteve aqui na nossa casa e que, enfim, estará aí com você. É realmente uma coisa estranha, né? É o que eu tô dizendo. Entendi. Você diminuiu minha coisa, como você sempre Não faz. diminui, mas eu... Ela me diminui e eu me sinto invejoso. Então vamos falar sobre Não inveja. é nada invejoso. Então, domingo que vem, tá? Às 6 da tarde, é isso? Domingo que vem, dia 2 de maio, 6 da tarde, a gente vai fazer a live sobre o livro, sobre literatura, sobre escrita e tal. O Emanuel também vai falar um monte de coisa legal sobre isso. E você... Eu vou te entrevistar, não é isso? Você vai me entrevistar, Tá. O que vai ser? Não tem nada legal pra falar, vou Não, te você provocar. Você vai me provocar? Vou te colocar em situações de exposição. Exposição! Situações delicadas. Mais exposição do que Olha isso só, aqui tudo? e aí a gente vai... Vai, continua, desculpa. Não, pode falar. Não, então eu queria usar esse gancho, pra falar sobre a inveja. Como muita gente que me acompanha há mais tempo no meu canal, que é um canal super legal, não, brincadeira, mas vai lá pro meu canal, dá autoescrita. Eu vou falar sobre isso também hoje, mas sobre a lógica dos afetos, tem a ver com a autoescrita. Mas vocês sabem que eu sou invejoso, eu me assumo invejoso, eu sou uma pessoa com muita inveja. Eu tenho um irmão mais velho, e não que isso justifique nada, né? Mas, daí, parabéns, muita gente tem irmão mais velho. E não é invejoso. Não é invejoso. Mas na minha estrutura de disputa com ele, eu vivi uma coisa assim de sempre me sentir um pouco
queria ser aquele grande ali, aquele maior. Bom, eu vou pegar um texto do Freud, aliás, sobre isso, aliás, se eu conseguir achar ali atrás, sobre ciúme e tudo isso, que ele não está falando de inveja, mas sobre a questão dos irmãos. Mas enfim, e aí com isso, a gente está vivendo uma coisa que é engraçada, que agora a Maria Flor virou escritora. Agora não, né? Agora ela está publicando o livro, ela está escrevendo esse livro há muito tempo, mas ela publicou o livro, o que é muito legal, mas obviamente eu fico com inveja. Óbvio que eu fico com inveja, né? Pensa bem, se você não ficasse, bom, enfim. Mas, e aí, é uma situação delicada, porque, por um lado, para mim é muito fundamental que ela... É incrível pensar que ela pode ser, além de atriz, diretora, escritora. E é muito massa, assim. Porque a gente pode pensar que a gente pode morar em qualquer lugar do mundo, né? Porque, enfim, tem outras questões aí envolvidas. Mas, então, essa... A gente não vai morar em nenhum lugar do mundo porque eu não vou largar esse Brasil. Então, eu não largo esse país aqui. Então, mas essa espécie de independência que a escrita traz é muito bacana, assim, eu acho. Mas eu fico invejoso porque eu, teoricamente, era o escritor do casal. Ela era atriz, né? A celebridade, atriz e tal, linda, famosa. E eu era o cara meio estranho, meio ghost, meio escritor. E aí, você agora... é super estranho. Não, na minha cabeça... Eu não tô falando o que vocês acham, na minha cabeça. Tá. Na minha percepção de mim, quando eu me olho no espelho, é isso que eu vejo. Não sei o que vocês veem, o que você vê, mas eu vejo isso. Olho lá e vejo um negócio meio assim, meio troncho. Você sabe que eu vejo isso, você me conhece. Bom, mas você não é. Tudo bem, mas então aí, de repente, ela virou escritora. E aí, o que me sobra, entendeu? O que me sobra? O que resta pra mim como exclusividade? E é muito interessante. Quem eu sou agora? Se ela também é escritora, onde tá o meu lugar? E aí, isso é uma luta pra mim, assim. Mas a primeira coisa que a gente fez aqui, foi falar sobre isso. Tipo Óbvio. assim, vamos falar sobre isso porque precisamos falar sobre o Kevin. E então, né, e esse tema, que inveja e competição nos relacionamentos quando o sucesso de um significa o fracasso do outro, que é a pergunta que a Mariana Corrêa colocou, que tem 799 likes neste momento, talvez até mais. Eu achei impressionante ter tanto like. Só que... Deixa eu só ler, porque assim, a sugestão de tema, 2 pontos. Inveja e competição nos relacionamentos, 2 pontos. Quando o sucesso de um significa o fracasso do outro. Isso aí, a gente já pode começar pensando em relação ao livro, não é, né? Porque o meu sucesso não significa o seu fracasso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso eu não entendi da pergunta dela. Por que o sucesso de um precisa significar o fracasso do outro? Isso eu quero chegar lá. Não precisa, mas quando significa? Quando significa? Quando significa, exatamente. Sim. Quando é que o sucesso faz com que o outro se sinta fracassado, né? Porque você não se sente fracassado. Porque... Me sinto um pouco. Você se sente porque você não lançou um livro não e eu lancei? Não lancei meu livro ainda. Você não lançou o livro, você quer lançar o seu livro. Eu quero lançar meu livro. Porque eu não tô nem conseguindo cuidar disso, mas eu quero. Mas então, tem isso que é assim, ela consegue e eu não consigo. Por que acontece que o sucesso de um significa o fracasso do outro? Porque você fala, por que ela consegue e eu não consigo? Porque você está em comparação com essa pessoa, né? Em disputa com ela. Lá na lógica dos sistemas afetivos tem esse sistema que é o da dominância, né? Do quem está por cima. Que a base dele é na relação com os iguais. Não, com os iguais, com os pares, né? Com os irmãos. Sim. Essencialmente. Com a mãe também, a gente também disputa com os pais, né? Obviamente, eu quero ser grande que nem meu pai, eu quero namorar minha mãe que nem meu pai, eu quero que ele morra para poder namorar minha mãe. A gente, né? A mãe disputa com a filha também, fala, não, ela não pode crescer mais do que eu, porque eu tenho que ser a provedora, a potente, a tal coisa e tal. O pai disputa com o filho, tudo isso acontece, tudo isso existe. Existe. Mas enfim, com os irmãos acho que é a coisa normal. Então quando você percebe que um está se dando bem, isso quer dizer que você não está se dando bem, porque você automaticamente compara. E a inveja... Desculpa você falar. Não, pode falar. Não, é porque a inveja, ela abre um campo muito interessante dos nossos afetos. Tem alguns afetos que a gente assume e outros não. Era isso que porque... Bom, essencialmente... A gente pode pensar sobre os afetos ruins, e eu sempre falo isso, tem afetos que fazem mal pra gente, que doem, que são ruins de sentir. E a gente várias vezes entende eles como errados, né? Ruim não quer dizer errado, isso é muito importante na sua vida. Então, se você sentir, por exemplo, raiva de alguém, não quer dizer que seja errado sentir raiva. Mas raiva é mais difícil, é mais fácil processar um pouquinho do que raiva inveja. A gente super se permite. Um pouquinho mais. Não sempre. Crianças não podem sentir raiva, né? Criança não pode ser agressiva. A gente castra isso rapidamente. E sexualidade. A experiência sexual também não pode. É castrado, né? Como é que fala isso? Reprimida. Reprimida, não é isso que eu ia falar, não, mas tudo bem. Beleza. Mas a inveja
A competição entre os iguais, supostamente entre os pares, ela é muito pior. Por que que é pior? Por que que ela é tão... A gente, né? Como é que chama? Faz ela virar assim... fora da lei, assim... Proibida mesmo. Criminaliza. Como é que fala isso? A gente julga ela. Como é que fala isso, gente? Que a gente faz ela ser muito errada. Porque ela é entre os nossos próximos. Uma coisa é ter raiva do fulano de tal. Né? Uma coisa é fazer uma guerra com o país X. Outra coisa é fazer uma guerra dentro de casa. É muito pior. Né? A inveja, ela causa disputa, violência, agressividade, raiva dentro de casa. Sim. Então, ela é muito mais delicada. Então, a gente fala que não não sinto inveja, não, que isso e tal e tal. Bom, então aí as redes sociais para provar que a gente sente inveja, que a gente é motivado por ela, pela vontade de ser melhor que o outro, de ser melhor que o amigo, de ser melhor que o melhor amigo, de ser melhor que o irmão, né? E de ser melhor que o parceiro. E aí, sempre que eu falo isso, é muito engraçado, assim, quando eu falo isso para as pessoas, em atendimento, na autoescrita, o que seja, eu falo, mas é natural que você sinta inveja dele. E a pessoa fala, mas como assim? Não pode, eu não posso sentir inveja dele, ele é meu parceiro. E eu falo, mas exatamente por isso que você sente inveja dele, porque ele está perto de você, ele é a primeira comparação que você tem. Enfim, mas é muito difícil de assumir que você sente inveja que você sente algo negativo nesse sentido, uma dor, né, uma raiva, de alguém tão próximo de você. De alguém de quem você gosta, que gosta de você, que cuida de você. Olha que loucura. Mas ao mesmo tempo tem, por exemplo, em relação ao livro, tem um nível de inveja, tem um nível de orgulho, né? Isso eu acho que isso se dá em medidas, para cada um tem em medidas muito, muito diferentes. Por exemplo, quando você era ator e alguém te chamava para fazer um teste que poderia ameaçar o meu lugar de ser a atriz do casal. Eu nunca passei, tá, gente? Por isso que eu tô aqui. Tá. Isso me ameaçava. Eu acho que a inveja também tem a ver com essa ameaça do seu lugar, do lugar que você tem ali dentro daquela estrutura que você estabeleceu, né? Porque se você, por exemplo, se eu tivesse fazendo um trabalho como atriz e aí eu fizesse muito sucesso com esse trabalho, você não teria tanta inveja, porque não te... Não, eu adoro o seu sucesso. Pra mim, inclusive, o que me ameaça é a ideia de que você fracasse. Hoje em dia é muito menos, mas quando eu aprendi a lidar com fracasso melhor. Mas pra mim é muito legal que você seja incrível. Eu acho muito massa, porque eu falo, olha que legal, cara, tipo, tô aí, tô com ela. Eu sou sempre mais um da Maria Flor, né? Hoje em dia não tem mais festa, mas quando tinha festa, quando tinha evento, eu era Maria Flor e... Vai dizer, não é verdade? Era um clássico. Não, é verdade, mas então, se eu fosse virar o seu mais um, isso me incomodaria claro, muito. Você não aceita ser o mais um. Eu não aceito nunca ser o mais um. Tipo, Maria pra Flor é mim, filha única, por exemplo. eu sou filha... Não eu não se sou determine filha nada. única, na verdade. Eu tenho um irmão por parte de pai, mas ele é bem mais jovem. Ele tem 21, eu tenho 37. Quando ele nasceu, eu já era uma moça de 16, então... Que se recusou aí na maternidade. Que me recusei à maternidade. Falei, eu não vou ver essa criança que nasceu com 16 anos. Você vê que o problema da competição tava ali, tipo, muito sério pra ela. E aí, meu pai me levou escondido, o que é também um tanto ridículo. Mas enfim, não vamos falar sobre isso. O que eu vou falar, o que eu acho, é que tem também esses lugares que cada um ocupa dentro da relação, né? Porque quando... você ameaça esse lugar, então se tem uma pessoa da relação que é mais... Isso é difícil também. Porque se tem uma pessoa da relação que é mais o holofote, né? Pode ser qualquer profissão. Então, sei lá, é um casal de... Eu vou sempre falar dos advogados, né? Eu adoro arquitetos, advogados, profissões... Pessoas de verdade, profissões reais, assim, profissões pra mim concretas, Então, de repente, a mulher super dá uma guinada na carreira e várias coisas começam a acontecer pra ela, e aquele cara que era o cara da relação, que era, tipo, o considerado, que sempre todo mundo, que tava sempre em evidência, perde um pouco seu espaço porque a outra figura fica mais em evidência. Então, essas forças, elas se desequilibram, né? E aí, essa pessoa, e eu acho que isso acontece muito nas relações hétero, quando o cara, que é o mais provedor, que provém mais, que é o cara que faz mais sucesso, que o cara... e de repente ele perde um pouco essa potência e essa mulher começa a ganhar mais potência. Geralmente esse cara não aguenta.
Ele não dá se dá conta. pra dizer que é geralmente, mas Não, tudo bem. não, mas é difícil. É difícil esse cara dar conta. Porque a nossa relação já começou. Eu já era a Maria Você já Flor. começou por baixo. né? Não. Pode falar, todo mundo sabe, pode falar. Nossa relação já começou de outro lugar. Você já tava ali por baixo. Não tô falando Eu tô um sobre... pouco atuando, tá, gente? Eu sei que não é bom. Não é isso. mas Peraí, eu- deixa você tá falando tudo hoje, deixa eu falar também. Desculpa. Não, mas é porque isso é verdade. Por exemplo, quando a gente começou a namorar, eu já era, tipo, famosa, sei lá o quê, nananã, já fazia um monte de coisa. Isso continuou. Você já era um cara do teatro, underground, nananã, não sei o quê. Não tinha, já tava estabelecido um pouco essa coisa aí da nossa relação. O que é essa coisa aí? Não, que eu era a pessoa convidada da festa e que você ia ser o mais um. O quê? Não, pra deixar claro o que a gente tá falando. Existe hierarquia, status, isso tudo existe. Existe, claro. É besta, mas existe. A gente tem muita resistência de reconhecer isso, porque a gente queria ser bom. Mas, por exemplo, nas conversas com assim, se a gente vai jantar, agora ninguém mais vai jantar, mas quando a gente vai... Eu janto, Eu não tenho- com alguém, mas eu janto com você. Como assim? Você janta comigo toda Não, noite? todo dia, por Mas exemplo. quando a gente vai numa mesa, assim, quando a gente sai com amigos e tal, mais intelectuais, por exemplo, você é muito mais ouvido do que eu. Eu sou a engraçada da mesa, a que conta as fofocas, a que ri, a que faz... Eu sou o inteligente. Você é o inteligente e eu sou a descolada que fala coisas engraçadas e que vai sempre falar uma coisa meio absurda e tal. É isso? Verdade. E você é o inteligente, assim. Mas Nossa, o Emanuel, ele leu todos os Freuds, né? O Emanuel fala, peraí, que agora o Emanuel vai falar sobre psicanálise. Tipo assim, aí todo mundo fica ouvindo o Emanuel falando, sei lá o quê, sei lá o quê. Isso deve ter acontecido 2 vezes na nossa relação inteira. Mas tudo bem, tô entendendo o que Não, você mas quer você dizer. sabe que tem isso. Você é o cara, tipo assim, Maria Flor é casada com um cara muito inteligente. Tipo, o Emanuel é muito inteligente. Todo mundo fala isso. Eu não sou... As pessoas falam Emanuel é blasé, as pessoas Falam falam Emanuel é também, antipático. você é um pouco blasé. Tá bom. Mas a gente tá tendo uma DR aqui com vocês, gente. Fazia tempo, né? Fazia tempo que isso não acontecia. Mas eu acho assim, então, essas forças no casal, isso vai modificando. É interessante que isso modifique também. E que você também possa ver o outro lá crescendo e brilhando e tal. E que por mais que isso te dê medo, porque na verdade você também tem medo que aquele outro brilhe tanto e vá tanto pro mundo e seja tão reconhecido e tal, que você perca ele, né? É tipo a imagem do balãozinho assim subindo e você, peraí, eu também quero, me leva com você. E se o outro, por exemplo, fica totalmente deslumbrado com o sucesso dele e com a coisa dele lá e não olha pra você, e leva muito a sério esse sucesso, porque o Acredita sucesso... nisso, né? Acredita no sucesso, porque o sucesso, né, gente, não dá pra acreditar nele, porque é efêmero. Tudo que sobe e desce, isso aí é um negócio... O balão vai queimar. O balão, uma hora, não tem como ele ficar pra sempre. Aquela chaminha ali, uma hora apaga que é querosene, uma hora ela vai apagar, o balão vai cair, não tem jeito. Então, essa medida de você tá assim, você tá bem agora, você tá trabalhando super e tá sendo reconhecido, tá lançando um livro, daqui a pouco não vai ser mais isso, vai ser outra coisa, entendeu? Você vai estar lançando, sei lá, o livro da autoescrita e vai ser um sucesso e tal, e eu vou estar em casa, tipo, chupando o dedo, e tudo bem. Então, essa troca, assim, de forças, eu acho que é saudável, na verdade, no relacionamento. O que acontece é, quando esse balãozinho vai subindo, o outro acredita no balãozinho, não olha e fala, vem comigo, entra aqui no balão, vamos lá. E Você entrar nesse balão, é fantástico. no balão mágico, o mundo fica tão mais divertido. Super fantástico, no balão mágico. Não Então, é, quem é dessa época aí? Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Olha, foi ótima essa analogia. Mas aí, o que eu acho é que quando... O que foi? Não, eu tô lembrando do balão mágico, perdão. Vai. Eu tinha o disco do balão mágico. Você tinha? Não. Não? Meu irmão tinha. Caraca, ter irmão deve ser horrível. Então, Pior é graças que a é Deus, o sério. meu irmão é bem mais novo. Mesmo assim,
eu tenho ciúme. Mesmo assim não é Mesmo fácil, eu tenho não. ciúme. Natal não é fácil. Natal não é fácil, mas eu sou o nome do Você Wi-Fi. tem ciúme e inveja. Mas o Wi-Fi é o meu nome. Mas a senha é ele. Tô brincando. Vamos lá, vamos seguir, pessoal. Vamos seguir, vamos concentrar. Mas então, quando o outro acredita muito que esse balão vai subir e vai pá e tal, e não olha pro companheiro que tá ali o tempo todo, porque, gente, não tem balão que sobe sem o apoio do outro, entendeu? Não tem como isso aí. Se o Emanuel não tivesse me ajudado muito, mas muito mesmo, eu jamais teria conseguido acabar o livro. Jamais. O Emanuel é parte fundamental. Inclusive, o livro é dedicado pra esse ser humano aqui. Porque ele é parte fundamental desse processo. Porque se ele não tivesse me dado apoio, não tivesse falado, vai lá, cara, você vai conseguir sim, não sei o quê, eu não teria escrito, não teria chegado até o final, eu acho. Não sei também, mas eu acho que seria mais difícil pra mim. Então, também tem isso. E ao mesmo tempo que essas forças, elas... Eu acho que vamos ter que falar um pouco dessa pessoa também que não consegue ver o balãozinho subindo e quer furar o seu balão. E quer falar, mas também não é tão legal assim. Uhum. Também não é legal o livro. O livro é mais ou menos, né, amor? Ah, entendi. Ah, que bom, né, que você tá lançando, mas... Meio assim. Isso acontece não só com... Eu fiz isso um pouquinho, né? Em alguns diálogos. Eu fiz as duas coisas. Eu fiz o contra... Quando você... É porque a Maria Flor, ela é muito variável também, né? Então eu faço, às vezes, um Não bota nenhuma culpa em mim, não. Não, você é variável. Eu faço Você que é o invejoso do casal. Eu sou invejoso, tá bom. Eu não sou invejosa. Não, eu tenho inveja como todas as pessoas Você têm inveja. ciumenta, né? Bom, mas tudo bem, vamos... Se eu te... Aí isso era outra coisa que eu queria falar rapidinho antes de você falar isso aí, porque eu tenho muita coisa pra falar. Vai. Entendeu? Vai. Queria só falar que é tudo bem sentir inveja. É tudo bem sentir inveja da amiga, do irmão, do primo, da tia, é tudo bem do namorado, é tudo bem sentir inveja, é tudo bem que aquela pessoa, aquela figura pode comprar um negócio, uma roupa que você não pode comprar e você tem inveja. É tudo bem que a sua colega, ela tá casando e você não tá casando, tá solteira e você tem inveja. É tudo bem que a sua amiga ficou grávida e você não ficou grávida e você tá com inveja. É tudo bem que você tem inveja porque o fulano tem um carro melhor do que o teu carro. É tudo bem que o fulano foi promovido na empresa e você tem inveja. É tudo bem ter inveja, gente. A gente precisa parar de ficar reprimindo, entendeu? As paradas que a gente sente. Entende que você tem inveja, tenha inveja, vai ser feliz tendo inveja. Fala assim, pô, tô com inveja, que merda. Porque às vezes você não tá conseguindo ter um relacionamento com a sua amiga, que é a sua amiga a vida inteira, por exemplo, e aí aquele relacionamento acaba. Você não consegue mais falar com ela, você não consegue... Porque você tá com inveja, você não consegue assumir pra você que você tá com inveja. Então, não é que você precisa dizer pra ela que você tá com inveja, nada disso, porque às vezes isso também vai gerar uma coisa que não sei. Mas é melhor que você diga. Então, se você tá com inveja do seu parceiro, da sua parceira, parceiro, você diz. Fala, tô com inveja porque, pô, você tá aí fazendo todas as suas coisas e eu não tô conseguindo, tô aqui na pandemia, desesperado, não consigo sair do lugar e você tá aí produzindo e fazendo várias coisas e fazendo cursos e tal, e eu não consigo fazer nada. Tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um é de um jeito, cada um sente de um jeito as coisas. E cada um também tem uma capacidade aí de se colocar no mundo que às vezes é mais evidente, assim, aquele sucesso que o outro. Então, por exemplo, tem um comentário, inclusive, de uma pessoa que conta que ela fez uma prova para conseguir uma bolsa de estudo fora. E o namorado super ajudou ela e deu apoio para ela. Quando ela conseguiu a bolsa, ele começou a ficar com inveja porque ela ia embora e meio... É porque aí tem inveja, aí tem duas coisas, isso eu ia chegar também, né? Porque mistura a inveja com medo de perder, né? Exatamente, porque se você tá indo no balãozinho, no caso dela, se a pessoa tá indo no balãozinho, o balãozinho vai pra outro país e você vai ficar sozinho aqui, sem ter essa pessoa. E obviamente, né, gente, uma pessoa que vai fazer um curso de 3 anos, sei lá, 2 anos fora, é difícil esse relacionamento se sustentar. É muito difícil, tem que ter aí uma base de relacionamento muito forte para que esse relacionamento perdure durante, né, nesse negócio assim. Então, é natural que o namorado dela, por exemplo, tenha ficado muito inseguro e esteja meio enchendo o balão de pedra bem pesada para ver se esse balão desce um pouco e tal. É difícil, é muito difícil, né? Porque você se sente abandonado também, se o outro não te olha, né? Se o outro não quer você dentro do balão. Agora que eu vi que tem o brinco que tá na... Como assim, amor? Desculpa. É bom, no livro. Como
assim. Só agora que eu percebi. Eu tenho dificuldade com coisas assim. Mas tem uma coisa, isso que você tá falando, acho que é muito importante. O que foi? Não, tô passada que só agora você entendeu isso. Você viu o layout do negócio, eu te expliquei tudo, só agora que você... Olha, realmente, vou falar um negócio pra vocês. É isso que eu falo. O balão tá subindo e o outro, entendeu? Tem uma coisa nisso que é muito importante também, que é o seguinte, que a gente tá falando já aqui, mas só pra falar mais claramente, que é o sucesso do outro dá notícia do seu possível abandono. Isso tem que estar atento, porque você fala, bom, se ele tá crescendo aí, tá se dando bem na vida, o que quer dizer isso, tá, gente? Pode ser doutorado, pode ser dinheiro, pode ser o que seja, não sei o que seja. Pode ser uma pessoa tem um namorado, a outra não tem um namorado, a pessoa não, tem... mas falando dentro do casal. Ah, tá, eu tô falando de inveja assim no Não, eu tô falando no nível casal. global. A nível de casal... A nível de casal. Você começa, então, a achar que essa pessoa vai embora, porque ela vai encontrar alguém melhor que você, porque no fundo você não se acha bom mesmo, né? Então, é um risco quando a pessoa começa a perceber que ela é boa, tudo isso é muito entre aspas o boa e tal, mas é porque a gente pensa assim, né? A gente é tosco, né? Vamos desrelativizar agora, vamos ser assim tosco como a gente é. Então você começa a olhar, ela vai perceber que ela é melhor que eu, e aí ela vai embora. Ela vai achar alguém melhor que eu, e aí ela vai embora. Porque parte da lógica do relacionamento passa pela lógica do status. Então a gente várias vezes escolhe parceiros pelo que aquilo vai agregar pra gente. É difícil de assumir também isso, tá, gente? Não, eu na verdade... Às vezes sim, às vezes tem isso, né? Uma pessoa legal, uma pessoa inteligente, uma pessoa bacana, que é legal apresentar pros outros, né? Então, uma pessoa que você não vai ter vergonha de levar pra festa de família, por exemplo, né? Eu sei que isso rola, tá? E aí, então, parte da história é a lógica do status. E aí você acha que essa pessoa vai então perceber que ela, na verdade, é bem melhor que você. E aí você fica sem saber o que fazer. E você começa a tentar implodir ali para que ela não vá embora, né? Muito normal isso também. Acontece. Não estou falando que isso é saudável. Não é? Dizer que acontece não quer dizer que tem que ser assim, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Mas isso rola. Então, perceber o que você está sentindo... para você não entrar nessas dinâmicas tóxicas estranhas de ficar diminuindo o outro, perceber o que você está sentindo em relação àquilo, perceber a sua ameaça, cara, tô achando que ela vai sacar e que ela vai vazar, né, e que ela vai... E falar, né? Maria Flor vai fazer cena de coisa com o Cauã, né, e aí, primeira coisa, quando eu li o roteiro, eu falei, olha, vem cá, vamos conversar isso aqui, negócio do Cauã, entendeu? Porque é sério, negócio sério, tem coisa que é séria, tem coisa que é brincadeira e coisa que é séria, né, mas enfim... No caso, pra você, o Cauã é coisa séria. Achei que o livro fosse ser mais sério. Tô brincando, estamos juntos aqui. Mas, entendeu? Então porque você fala, bom, não, o Cauã realmente é brincadeira, mas você fala quem é que pode, né, que ela pode perceber que é melhor que eu. E aí babou o esquema. E aí vou ficar só. E aí eu não consigo lidar com isso. Enfim, isso tudo acontece. Tudo isso existe. Então por isso que a inveja no relacionamento ganha esse contorno extra, né? Porque o sucesso do outro implica o seu abandono, né? Que é diferente da lógica familiar, por exemplo. Então, tem mais ameaça ainda no sucesso do outro. Mas é que o sucesso do outro não precisa significar o seu fracasso. Não precisa, claro que não, mas ele dá notícia de um possível abandono, é isso que eu tô querendo dizer. Isso sim, mas na pergunta ela diz, por que o sucesso do outro significa o seu fracasso? Porque você tá em comparação com ele. Porque você tá, mas não precisa significar o seu fracasso. Não, eu sei, mas eu tô dizendo que tem mais afetos envolvidos nessa história, é isso que eu tô querendo dizer. Certeza. Então você tenta reduzir essa ameaça, você tenta rebaixar. E também, porque eu tô falando do negócio do status, um relacionamento tem disputas de poder nele, né? Em todos os níveis. Em todos os lugares, no sexo, na casa, na conversa, quem sabe mais sobre o que e tal, né? Tudo isso é disputa de poder. Quem domina quem, no que, em que área. Então, o sucesso de um implica sim o fracasso do outro, porque quando ele está acima, você se sente reduzido, você se sente diminuído. Ou você pode sentir que legal que ele sabe mais isso do que eu e admirar isso que ele sabe. O quê? Se você fosse uma pessoa assim, iluminada, né? Porque... Vamos combinar que não é assim que acontece? Quando eu começo a te explicar uns negócios, você fala, ela vem me explicar um negócio. Mas você sempre me explica negócios. E às vezes eu acho muito chato, falo, para de me explicar, que eu não quero que você me explique nada. E às vezes eu acho muito legal falar, ele é tão fofo, ele sabe coisas. Então tá. Quando o sucesso do outro te fizer sentir menor, não acho que está errado, né? Entendeu? É só isso que eu quero dizer. Não tá errado. Não acho que tá errado. Faz sentido porque Fale você tá sobre isso. Fala, poxa, eu tô... O relacionamento, em última análise, também é uma disputa de poder. O sexo é uma disputa de poder.
né? Então, O sexo é super uma disputa de poder. mas então não desconsidere isso, porque desconsiderar isso faz a gente reprimir esse troço e isso acaba vazando nas agulhadas, entendeu? Vazando, sai do... Vazando em outro lugar, né? Sai... Que aí vai gerar uma briga que você... Sai na raiva, sai no... mas também não sei se essa capa é tão legal desse livro, né? Meio verde. Não, bom, enfim, não poderia nem falar isso porque eu ajudei a escolher, de fato. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é esteja atento a esses impulsos para você não precisar conter eles como sendo tão errados e eles acabam saindo pior. Assim. Na verdade, isso é regra para tudo, né? Não, mas é porque eu acho que é importante saber, isso que você tá falando é muito legal, porque é importante a gente não ter essa ideia romântica de que no relacionamento não vai ter disputa de poder, porque você tá ali construindo a sua vida junto com alguém, porque você tá tipo, partilhando a sua vida com alguém, então, poxa, nós somos um casal maravilhoso, tipo, é incrível, é claro que tem disputa, claro que tem momentos em que um tá por cima e o outro tá por baixo, faz parte da dinâmica do relacionamento, não tem jeito. Né? E estar por baixo é pior do que estar por cima. Em qualquer brincadeira. Sim. A não ser no jiu-jitsu, que a guarda, sei lá, dizem que é melhor ficar por baixo. Não sei. Nunca fiz jiu-jitsu. Mas deve ter alguma coisa que ficar por baixo é melhor. Talvez no sexo, em algumas situações. Mas isso também, eu não sei se a gente pode. Eu não sei se a gente pode dizer isso. Ficar por baixo é melhor ficar por cima. Depende da pessoa, porque tem gente também que não fica confortável nesse lugar de dominância e prefere o lugar de estar por baixo. Bom, e esse lugar é mais confortável pra essa pessoa. Aí a gente E essa pessoa gosta desse lugar e pra ela é legal. Quantos casais a gente vê que, por exemplo, é que, de novo, isso é mais comum em casais héteros, mas assim, que o cara é o provedor, o cara é o cara que faz mais sucesso, que sai mais, que vai pra trabalhar, e a mulher tá ali. Não, amor, aí eu super E ela não concordo. tá sofrendo com. Eu tenho amigas que tiveram um filho, que cuidam dos filhos e que não estão sofrendo, trabalham em casa. E a gente abriu um problemão enorme, O quê? né? Porque é da estrutura, é a liberdade de escolha. Mas é importante também. Essas mulheres que eu tô falando no caso, elas têm total condição cultural, financeira, o quê? Não é igual, porque ela teve que ter filho. A gente vai entrar na discussão de gênero mais Não, mas ela difícil. escolheu, os filhos estão grandes. Ela escolheu porque era do suposto do caminho dela escolher isso. Não é uma escolha do nada, né? É uma escolha porque ela é mulher, ela vai ter filho numa estrutura normativa. É isso que vai ser a vida dela. Não, você sabe que não é assim. A gente já fez 1000 vídeos sobre isso, inclusive. Claro que sim, eu sei, mas eu digo, tem gente que pode ficar... O quê? O que é poder isso? Não, que não fica incomodado com o outro estar sempre nesse lugar de sucesso e você tá sempre no lugar Sim, eu concordo do com mais você, um. mas eu acho melhor a gente não usar o exemplo heteronormativo porque ele implica várias outras questões na história. É verdade, implica várias Vamos outras usar questões. um casal gay e tal. Tem um que é mais tímido e o outro que é mais expansivo, por exemplo. Então um gosta de ficar quieto, de não falar nada, e o outro gosta de ser visto. Ótimo, tudo bem, mas isso para aquele cara não é ficar por baixo. O ponto é que isso para ele não é ficar por baixo. Né? Porque você não sabe também como é que é aquela relação de verdade não dentro sabe, da relação. Naquele lugar ele não gosta de se expor. Aí tem isso, é lógico, porque aí tem uma outra situação que se abre, é quem não consegue ficar por cima. Na dinâmica de alternância de lugares, de domínio, de dominância, às vezes conseguir é muito ameaçador. Meu Deus, eu ganhei, e agora o que vai ser de mim? Eu passei nessa entrevista, eu ganhei, eu vou casar, eu fui pedido, sei lá o quê, eu fui da promoção e pavor, né? Tá errado, eu não posso ter sucesso, aí a gente vai entrar nas outras conversas. É claro que isso também existe, então é muito mais confortável que tem aquela pessoa que vai lá e você fica aqui protegidinho. Ninguém tá te vendo, porque você tem muito medo do que pode acontecer se você for visto. Mas isso é uma outra situação, eu acho, aí mais complexa do afeto de cada um. É claro, você tem toda a razão, mas eu tô falando que na base, no jogo de dominância, quando a gente entra no jogo, porque a pessoa não está entrando no jogo, ela está protegida do jogo. Quando a gente entra no jogo de dominância, a gente quer ganhar no jogo. Quando a gente entra no jogo, a ideia é tentar conseguir ficar por cima. Né, na dinâmica de uma discussão. Ninguém entra mesmo numa discussão para perder a discussão. Sim. É raro, né? Mas é porque a gente não tá falando de uma discussão, né? A gente tá falando de uma dinâmica de casal, a gente tá falando de um relacionamento. Num relacionamento, essas dinâmicas, elas vão se alternar o tempo todo. Não sempre. Mas não sempre. Depende dessas pessoas que estão dentro dessa relação. Às vezes, você pode ter uma relação onde uma dessas figuras, independente da relação ser hétero, ser homo, ser
que for, Sim. essas dinâmicas podem se equilibrar de um jeito onde um é sempre essa pessoa que tá mais... Sim, e tá confortável assim. E tá confortável assim. Essa relação também se equilibra assim. Sim, nem sempre... Bom, o que eu quero dizer? O que eu queria dizer, eu concordo com você, mas o que eu queria dizer é que quando a gente entra no jogo da disputa, perder é ruim. Tem gente que não entra nesse jogo. Tem gente que quer ficar por baixo, que se sente mais seguro, protegido, se tem uma figura lá que é o provedor, né? Sim. Mesmo que não seja numa relação hétero assim e tal, eu tenho o protetor, eu tenho o mais forte que me protege, eu posso ficar infantil aqui e tal, tranquilo, quietinho, sem me arriscar, sem ir pro enfrentamento, porque tem aquele que faz essa função. Resolve as coisas. Tem um que resolve as coisas no casal e o outro fica, não, ele vai resolver. Mas é porque não dá pra falar que essa pessoa tá no quentinho, essa pessoa tá protegida, essa pessoa tá num lugar infantil. Eu discordo. Eu não acho que você pode dizer que esse é o lugar infantil, porque você não sabe. O fato daquele outro tá indo mais pro mundo, ou, por exemplo, ter mais sucesso, e ter um outro que está em casa e que tá ali fazendo uma outra coisa, porque ele tem uma outra personalidade, sei lá, ele é de um outro jeito, ele gosta daquilo. Claro, ele é introvertido. Ele é introvertido, ele é tímido, ele gosta daquele... Então, tem todo jeito, amor. Isso não quer dizer que ele tá infantilizado, ou no quentinho, ou sei lá o quê. Mas pode querer dizer que... Não tô falando disso, não. Tem razão de novo, mas tô falando de casais que um se protege com o escudo do outro. Ah, sim, isso acontece também. É porque são muitas dinâmicas, né? Dinâmicas. Você tem que entender qual é a sua dinâmica. Agora, eu acho que numa dinâmica onde essas duas pessoas gostam, querem, anseiam pelo... A palavra sucesso, ela é sempre ruim, né? Pela vitória. Sei lá, não, assim, querem, sei lá, querem coisas, né? Querem movimento, esperam coisas da vida, querem conquistar coisas, querem reconhecimento, precisam de reconhecimento. Esse desequilíbrio vai sempre acontecer e precisa sempre ser olhado e entendido e conversado. Né? Bom, gente, falamos muito já. Nós falamos muito. Até semana que vem. Deu pra entender o negócio que eu falei? Qual? Não, que eu acho que tem... É porque eu usei a família hétero, mas é um exemplo ruim, realmente. Assim como o exemplo que eu usei também é ruim. A gente também fala umas coisas depois. A gente é péssimo. Pessoal, até semana que vem. Até semana que vem, Tchau. gente. Não esquece da live. Tem a live. Live, 6 da tarde. Tem alguém aqui ainda Tem alguém aqui ainda, depois desse vídeo de 80 horas. Não esquece da live, 6 da tarde, domingo, dia 2 de maio, com link para comprar livros assinados. É isso. Tchau. Beijo, gente.